Voltamos. Então, para a gente só concluir, ele vai projetar ali que eu queria que vocês anotassem essa frase sobre feedback, que não tem na apostila. Na verdade, se vocês não quiserem anotar, eu vou disponibilizar depois, então, para você. Tá? Então, a importância do feedback. Pode passar, Hebe. Isso aí depois ele vai compartilhar. Mas, só para a gente concluir aí, o feedback é um trecho desse livro, tá? Que eu li aqui para vocês. É um nutriente essencial para a vida. Não conseguimos ficar mais do que alguns minutos sem ar, alguns dias sem água e poucas semanas sem comida. Esses são os 3 nutrientes fisiológicos mais importantes para os seres humanos. Pode passar. Mas a maioria das pessoas não se dá conta de que para um indivíduo mentalmente saudável, o 4º nutriente fundamental é o feedback. Isso mesmo, ele se encontra em uma categoria similar à dos 3 nutrientes fisiológicos. Ok? Depois ele disponibiliza isso para vocês poderem gravar isso. Então, levem isso para a vida, feedback em casa, feedback no trabalho, feedback na igreja, mas não é aquele feedback, estou dando feedback, pá, né? Não, é que a gente precisa, né? Quando o filho faz uma coisa boa, a gente fala, isso aí, arrasou, muito bem. Então, eu estou indo pelo caminho certo. É por aí, né? Ah, não era bem isso. Opa, então acho que eu não entendi direito. Então, a gente vai equilibrando, mas é importante, lembre-se sempre daquele exemplo que eu dei aqui, de você ser totalmente ignorado. Ninguém te dizer nada, se tá bom, se tá ruim, se é isso mesmo. Qual a motivação que você vai ter para fazer, se você não, né? Um dia desse, e voltando, né, que a gente está virando palestra de casais, estava conversando com uma amiga e ela falando que ela desanimou de se arrumar. Ela falou, eu cheguei a um ponto que eu desanimei de me arrumar, porque o meu marido não me elogiava, eu me arrumava para ele. Mas assim, eu não tinha esse feedback. Então, ela falou, eu gastava dinheiro tal, e para ele não tinha nenhuma. Então eu falei, quer saber? Vou dar uma relaxada, entendeu? Então, assim, a importância do feedback até nos relacionamentos também, né? Como que isso faz falta e impactou ali. Então, é sempre bom ter esse feedback aí, ok? Continuando o nosso tema. A gente tem ali, vamos falar das formas de comunicação. A gente tem a forma de comunicação verbal, que é onde a gente usa a linguagem, tem na apostila, como veículo para a gente se comunicar. A gente tem a forma de comunicação não verbal, quando a mensagem é transmitida por qualquer outro elemento que não seja as palavras. Né? Então, se eu fizer aqui um sinal para vocês, assim, todo mundo, sem ser a Agnes, vai entender o que eu estou fazendo, o que isso simboliza, né? E a gente tem ali, dentro, né, da não verbal, além dessas, as fônicas, que é a fala, a música, a discussão, um painel, um seminário, gestuais, um sorriso, um olhar, uma mímica, né? Uma coreografia, um toque. Quantas vezes, né? Um toque, um sorriso. É tudo que a pessoa precisa. Ela não precisa que você fale. Ela não precisa que você pregue. Ela só precisa de um sorriso. Quem já teve essa experiência? Eu não estou falando coisa aleatória, não. Estou falando de testemunhos que eu já ouvi, de pessoas que disseram para mim, naquele dia que eu encontrei você, teve uma vez, eu estava no evento, recepcionando, até no evento da pastora Helena Raquel, e eu estava recepcionando, as pessoas estavam chegando, direcionando, aqui é ali, para fazer o check-in. E eu, naturalmente, sem forçar mesmo, né? Sorrindo para os irmãos, e tal. E chegou um assim, eu falei, nossa, mas você tá maravilhosa. Mas de verdade, não era fake.
Eu falei, que lindo, amei esse vestido, não sei o quê, já quero saber de onde que é e tal, que linda, tá muito maravilhosa. Nem conhecia a irmã. E aí, e deu um sorriso e tal, e ó, é ali, faz ali sua inscrição, seja bem-vinda e tal. Continuei. Passou um tempo, aquela irmã me achou no Instagram e foi lá me mandar uma mensagem dizendo, olha, você não tem noção de como eu cheguei ali naquele dia. E você me recebeu com um sorriso, com um carinho, que já mudou o clima. Eu já entrei diferente naquele lugar. Eu falei, gente, o que custa? Nada, o que me custou? Nada. Né? E fez um impacto ali na vida da pessoa. Então, às vezes, o sorriso comunica muito mais do que, às vezes, uma pregação inteira ali. Ah, vou pregar para minha colega de trabalho aqui. E ela só quer que você dê um abraço. Ó, tô aqui, se você precisar. Acabou. É isso que ela precisa, né? Então, o sorriso, o toque, nos visuais, a TV, o livro, cenário, quadros e auditivos. A buzina de carro, uma campainha, por exemplo, a buzina de carro, né? A gente pode comunicar um agradecimento, pam, pam, valeu, ou pá, né? É uma buzina. A campainha é a mesma coisa. Plim, blom, blim, blim, então, é o mesmo veículo ali, mas a gente pode comunicar coisas diferentes. Mas o corpo fala, né? E ali ele está dizendo várias coisas. Ali ela está entediada, no segundo ela está, meu Deus do céu, sério, essa aula não vai acabar não, meu Deus. Eu sei que ia ter aula de geografia, vai continuar esse assunto e tal, e amanhã ainda tem que lavar aquela roupa. Será que eu tirei a carne do congelador, meu Deus? E tal, né? A outra tá ali sonhando. Ai, meu Deus, será que vou receber aquele dinheiro, gente? Se eu receber... Eu já fiz até uma listinha do que eu ia comprar lá na Rua Tereza e tal, né? E ali, por fim, ela tá ali toda atenta, né? Toda ali concentrada, sim, sim. Então, a postura dela... A postura dela está comunicando ali, né? O interesse. É, isso. É verdade, não, tá perdoadas. Estão perdoadas. Então, ali eu coloquei para vocês, né? O Salmo 19:1, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Não é uma linguagem, é uma comunicação não verbal, né? Ai, meu Deus, o céu vai anunciar, oh! Não, ele está dando um exemplo ali de que a gente olha para o céu e a gente vê a manifestação da glória de Deus. É uma comunicação não verbal, né? E o firmamento anuncia que aquilo ali só pode ser obra do Criador. E, enfim, dentro dessa comunicação não verbal existe várias simbologias textuais, as placas, os desenhos, as placas de trânsito, por exemplo. É uma forma de comunicação não verbal. Outras imagens que agem com transmissoras de informação, emoções e sensações. Além disso, expressões faciais, postura e gestos de emissor também são analisados na chamada linguagem comportamental. Então, a postura fala muito, né? Às vezes, a postura ela acaba denunciando, né? Eu lembro que teve um caso muito famoso aí de um vereador que assassinou, né, no Rio de Janeiro, o enteado, né? Foi acusado, enfim. E aí, numa entrevista, né, um especialista ficou analisando as feições dele e ele falava algo, mas ele fazia assim com a cabeça. Entendeu? Ele dizia assim: "Não, eu não vi ele cair, eu nem entrei no quarto, eu não". Então ele negava o que ele estava falando. E aí vários elementos, né? Eu achei muito interessante a análise
da posição das mãos, né? E essa questão que a Hebe falou do corpo fala, né? Quando a gente está em uma sensação, uma situação onde a gente está se sentindo muito vulnerável, uma das principais posturas que a gente faz é essa aqui. Por quê? Vocês sabem? Porque é como se a gente estivesse se sentindo nus. E a gente quer cobrir a nossa nudez, a nossa vergonha. Então a gente coloca as mãos assim para frente. Entendeu? Então, são alguns elementos visuais aí que a gente está comunicando, às vezes nem sem perceber. Às vezes a gente está falando algo, mas a nossa fisionomia está dizendo outra, né? Sim. Não, igual para continuar a temática de marido e mulher, vai sim. Vai jogar bola? Vai. Pode ir, meu amor. Vai em paz, vai com Deus. Pode? Não, imagina. Está dizendo que ele pode ir, mas o cara já, não vou mais não. Eu estava pensando em ir. Era só uma ideia, assim, né? Então, porque a fala está dizendo alguma coisa, mas a entonação está dizendo outra, né? Às vezes a gente comunica com um olhar, quem nunca, né? Um olhar de pai e mãe assim só. Eu já ficava assim. Não, já, tipo assim. Em casa a gente conversa, sabe? Aquela coisa assim. Né? Hoje já faço assim, né? Eu só faço assim, ó. Aí meu filho. Às vezes nem estou fazendo nada, só para ficar esperto. Mas já fica esperto, entendeu? Já, ó. Tô te vendo. Então, são recursos aí que a gente tem para essa comunicação não verbal. Uma vez eu assisti uma palestra, eu achei muito interessante, da comunicação no aperto de mão. O aperto de mão, ele fala muito. Sim. Ele transmite muito, né? Eu achei muito interessante as pessoas, quando apertam a mão, o jeito que se aperta a mão fala muito, ou seja, a pegada. Tem gente que vem com a mão mole, quer relacionamento, o outro que já está com gás, ele vem. A pessoa que não quer e você quer se relacionar com ela, às vezes a tua mão escorrega, você pega aqui para puxar a mão dela, né? Você traz a mão da pessoa para você, mostrando que quer trazer para você uma autoridade, alguma coisa assim. Eu achei aquilo fantástico. Verdade. Essa comunicação do aperto de mão é algo que fala muito mais do que a gente imagina. Um aperto de mão. É verdade. Uma irmã na igreja falou assim, mas só vai morrer agora, quer ir para o céu de uma vez? Pegava na ponta do dedo, assim. Refletindo em nome de Jesus. Aí aí ela falou assim, que é isso? Eu falei assim, não, Pedro, dá a mão que eu vou te ensinar como é que faz. Em nome de Jesus, Pedro. Nunca mais. Porque aquela irmã, ela tinha um complexo de inferioridade. Quando ela dava a mão, na pontinha da mão. Ela tinha medo de se relacionar com pessoas. Então, quando ela se dispôs a apertar a mão da pessoa, ela estava começando a se libertar em relação ao relacionamento com uma pessoa. Ou seja, a pessoa que quer te dar a mãozinha muito molinha, ela não quer se relacionar com você, ela quer distância de você. Não, tem gente que é estranha. Né? Porque assim, eu trabalhei na área comercial, né? Aperte a mão do seu irmão. Isso no trabalho, aquele cliente chega nele e fala assim, não quero nada hoje, vai apertar a tua mão. Não, tchau, ele já faz assim com a mão. Alguém já apertou a tua mão, já afastando a tua mão? Sim. Pois é, essa pessoa está querendo se afastar de você. E aí, no jeito que você for chegar no aperto de mão, você está falando aqui, pera aqui, vem cá que eu quero te trazer para uma coisa boa. E apertar olhando, né? Olhando nos olhos também. Isso também passa a comunicação ali da... Os chefes de Estado, né? Os presidentes, eles falam muito sobre isso. O Trump, ele tinha mania de puxar. O Trump, ele foi no Putin uma vez e ele puxou ele assim para ele. O Putin queria, tipo assim, né? Ele pegou e fez assim, ó. Sacudir a mão da galera, mostrando assim, vem pra cá, tu tá comigo, eu sou forte, vai ficar bom, vai ficar bem do meu lado. Então, assim, é uma técnica de comunicação
das mãos, se você for fazer uma pesquisa, você vai ficar encantado. Diz muito, né, na psicologia. Muito interessante. Outra... Pode falar. Aquele Ricardo Ventura também, né? Já viu o canal dele? Nosso parente? Eu já vi. Meu tio? Aquela parte daquele ator Johnny Depp. Sim, Amber. Ele analisou tudinho as formas, tudo sem fala. Até quando vai falar, ele falou, ó, engasgou aqui. É análise por análise, tudo do gestual, de tudo, né? Então é muito interessante, é verdade. Interessante mesmo. E outra coisa, nessa comunicação também, né? O pastor Moisés citou ali da mão, é o toque, né, gente? Que é algo assim, muito pessoal. Eu tenho essa mania de falar tocando nas pessoas. E meu marido fica, às vezes, me repreendendo disso, sabe? Porque ele fala assim, nem todo mundo gosta. Né? Porque tem gente que tem um espaço dela aqui, tem uma área que é a área dela. E então você não pode invadir aquele espaço. E a gente tem que aprender a respeitar. Então eu fico me controlando. Mas se eu estiver falando assim perto de alguém, eu cutuco e não sei o quê. Mas deixa eu falar um negócio aqui sério. Não, mas então, aí depende. Por exemplo, eu sou uma pessoa, eu abraço todo mundo, eu gosto de beijar, eu gosto de dar carinho em todo mundo. Mas eu tenho dificuldade que pessoas me toquem, né? Então, assim... Obrigada por avisar. Não, você pode, porque assim, as pessoas que já criam intimidade, eu não ligo não. Assim, o que acontece? Eu mesmo cuido de mim, sempre foi assim, né, irmã? Eu tenho dificuldade de ir na manicure. Eu não gosto de ninguém que fique botando a mão em mim, fazendo limpeza de pele. Eu não gosto. Gente, pois só pode. Eu adoro. Não, então. Mas eu sei, eu entendo. Na minha intimidade, só entrava meu marido, só meu marido. Meu marido pode pegar minha mão, fazer o que ele quisesse. Não tem problema. Sou uma pessoa super descolada. Quando eu te dou liberdade, se você consegue pegar na minha mão assim, tá, Beth? A Beth já pode pegar a pontinha íntima dela. Eu sei. Né? Mas você sabia que, por exemplo, eu não me sinto à vontade, ó, estou segurando. Quando a pessoa tenta pegar minha mão e eu não sinto segurança, eu vou soltando, tirando, igual o pastor José fazendo assim, ó. Se eu deixar você pegar a minha mão, é porque eu confio em você. Mas, por exemplo, estou falando aqui para vocês, mas se tu falar assim, mas eu ainda não vou conseguir vou te abraçar, mas eu não vou conseguir expressar. Não, eu não vou nem encostar, minha. Fica tranquila, porque, ó, assim, não é distância de segurança. Gente, eu tô falando sério. Apertar a mãozinha assim, eu já entendi. Isso, eu não acho que eu não vai dar muito ainda. Né? Não, então, eu entendo. Não, mas eu gosto de saber. Então vocês... Então, por exemplo, eu sinto que não é toda pessoa que eu gosto que... Já entendemos, essa parte a gente entendeu. Ficou bem claro pra gente. Não, e é porque eu não trouxe aqui, mas se você for pesquisar, né, os efeitos do abraço, né, que causam, né, nos hormônios, dopamina, não sei o quê. Entendeu? Lembra, Dani, que o pessoal lá da igreja fazia um trabalho na rua, abraço grátis? Tu fez, né? Eu lembrei disso agora. E, nossa, né? Tinha gente que chorava. Posso te dar um abraço? Na rua. E a pessoa, quantos anos eu não recebeu um abraço? Gente. Está precisando daquele abraço. Tem noção? Então, assim, é muito sério isso, entendeu? Mas a gente... Semana que vem, para entrar aqui, vai ter que dar um abraço. Né? Tirando na Marta. Gente, vamos voltar. Que esse tema, abraço, rendeu. Dani, você quer compartilhar algo aí? Fala, que você quase não fala, eu quero que você fale. Eu lembrei aqui com ela que esse negócio da Assembleia, né, eu trouxe muita coisa, né, para essa nova igreja que eu tô. E aí a gente fez um evangelismo
lá na rua, e eu queria passar exatamente, né, tanto eu quanto ela, queria passar para os jovens que a gente não precisa de muito para abençoar a vida de outra pessoa, né? E aí a gente fez bilhetinho, como se Deus tivesse falado algo para outras pessoas. E a gente não conhecia ninguém, a gente fez no shopping. E aí a gente entregava e saía. Entregava e saía. E tinha outros jovens filmando a reação das pessoas. E foi muito gostoso, sabe? A gente conseguir passar uma mensagem que a gente não fica falando, né? E os jovens entenderam que não precisa de muito. Se a gente prestar atenção, de pouquinho em pouquinho a gente pode transmitir algo. E essa mensagem ser certa, né? Ter o objetivo. Você tem o objetivo de levar Jesus. E você consegue com pouca coisa. E aí a gente lembrou aqui, a gente fez, botando lá no... Que legal. Isso é legal. Foi lindo demais. Muito assim. boa iniciativa, muito boa, parabéns. E é isso, gente, é entender o outro, e às vezes uma palavra ali já muda o dia da pessoa, né? Já era tudo que ela precisava. E só para concluir, eu sou super abraçável, beijável, pode, sabe? Sou, como diz, sou facinho. Não tem nenhum problema. Quando a gente está grávida, né? É muito engraçado isso. Porque quando eu fiquei grávida, a primeira gestação, a barriga da gente vira domínio público, né? Então, assim, a pessoa chega, nunca falou contigo e está te alisando ali e tal. E aí eu ficava assim, vai, e passa, e não sei o que, e para na rua e passa. E eu ficava assim, tá bom. Mas no começo eu estranhava, assim, tocar na minha barriga ali, mas entendia que era um carinho ali, né, daquele momento tão especial. Vamos continuar para terminar, tentar terminar, que já deu a hora, 9h05. Ruídos na comunicação. Então, ali eu coloquei uma imagem para ilustrar isso. Você foi promovido. Aí teve um ruído. Meu Deus, você é demitido. Por quê? Porque teve um ruído na comunicação. O que é o ruído? Pode passar, Hebe. São vários tipos de ruídos. Tem os fatores físicos, os fatores fisiológicos e os fatores culturais. Na apostila está explicando melhor sobre cada um deles. Mas, por exemplo, né? Às vezes, volta lá, Hebe, às vezes a pessoa ela tem ali uma debilidade ali, né? Uma questão de surdez mesmo. E eu quero me comunicar falando com ela, e ela não vai entender o que eu estou falando, porque ela não escuta ali, né? A não ser que ela faça a leitura de lábios, essa comunicação vai ficar comprometida. Às vezes eu estou com uma dor de cabeça muito forte, e aí aquilo atrapalha o entendimento daquela aula, do que o outro está falando, porque tem alguma coisa causando um ruído aí nessa comunicação. Um fator cultural, igual eu dei um exemplo. Às vezes aquilo para uma pessoa significa algo, para o outro significa outra coisa, né? Exemplo, né? Lá no Ocidente, lá no Japão, acho. Hã? No Oriente. No Oriente, isso. Lá no Oriente, eles usam, acho que é lá, o branco como sinal de luto. Entendeu? Então, imagina, né? Você chegar lá de preto. É uma comunicação que não vai funcionar, porque para eles, né, o branco é o que simboliza ali o luto. Então, às vezes, tem o fator ali cultural daquele local que comunica algo, né? A gente olha uma aliança, a gente já sabe, aquela pessoa é comprometida. São comunicações, mas às vezes tem alguns ruídos. Às vezes você está ali ministrando ou está falando, tem um trator, uma obra do lado, pode causar um ruído na comunicação. E tem os ruídos, pode passar, também dos fatores sociais, psicológicos e semânticos. Semânticos vêm da interpretação daquela palavra, né? Qual o sentido dessa palavra? Então a pessoa falou e eu boiei, digamos assim. Não sei. Porque para mim não é uma linguagem acessível. E a gente tem que ter muito cuidado em se tratando de ministração, assim, em púlpito, num culto aberto, porque às vezes a gente se acostuma, né, com o nosso linguajar crentez e acha que é comum a todos.
E às vezes não é, né? Então, e aí, varão? E aí, vaso? E tal, aí como assim? Que história é essa? Que vaso? Que isso, varão? Então, a pessoa, né, fica assim, tu é... O que é varão? O que é varão? E aí, varoa? Né, e tal. Varoa grande. E aí, sapatinho de fogo, né? Isso aí, do reteté, a pessoa, como assim? Então, tem que ter cuidado com esses termos que são muito próprios ali daquele ambiente, para que não se perca aí, tem um ruído na comunicação. Você está pregando lá muito bonito, mas a pessoa não está entendendo nada que você está falando, porque você está usando palavras que não fazem parte do contexto dela. Da mesma forma, como eu falei na outra aula, de não usar termos muito, quero gastar aqui todo o meu latim, meu grego, meu hebraico e tudo mais, para mostrar que eu sei, e a pessoa ficar assim, quê? Né? E a pessoa fica até constrangida de voltar naquele ambiente, porque acha assim, não é para mim aquilo. Aquilo é só para quem coitado de mim, eu sou muito simples, eu não consigo entender o que aquela pessoa está falando. Então tem que estar atento a isso, para que todos que estejam ali ouvindo você, a não ser que, a gente vai dar um seminário teológico para quem já concluiu o seminário sobre escatologia. E aí é um público que já sabe daquele conteúdo, então você vai poder usar termos ali que a pessoa pode até não entender, mas dentro de um contexto, ok. Né? Eu estou num seminário para médicos, vou usar o linguajar deles, para advogados, jargões ali que para eles fazem sentido. Então a gente tem que ter cuidado com isso, né? O psicológico, o social, por exemplo, né? Às vezes a pessoa é muito simples e aí, às vezes, né? Como a gente falou aqui, a vestimenta, o aparato, às vezes é tão que a pessoa bloqueia ela, entendeu? De ouvir aquela mensagem que era para ser algo tão simples e acessível, né? Porque Jesus, ele era simples. E o que ele fazia? Ele usava o recurso das parábolas para se fazer entender. Peraí, deixa eu ver como é que eu vou fazer essa pessoa entender sobre isso. Já sei. Aí ele começava a contar ali uma história que fizesse sentido para aquela pessoa e fazia a aplicação. Então, o evangelho é simples, gente. É simples. Né? Só que o pessoal, às vezes, começa a infirulizar o negócio e prejudica a compreensão, causando ruído nessa mensagem aí. Então, a gente precisa voltar, se policiar nesse sentido, para a gente poder ser cada vez mais simples na nossa comunicação e eficaz. Lembrando, como eu disse na aula passada, o ser simples não é vulgarizar as palavras, não é usar palavras de baixo calão, não é apelar para esse recurso, para que eles entendam a linguagem, vou rasgar o verbo. Aí você começa a usar palavras chulas no altar. Não é um ambiente adequado para isso. Infelizmente, tem gente que apela e a gente não precisa disso. A gente pode se fazer entender de uma forma simples, clara, sem ferir ninguém, porque aí você vai ferir o outro. Né? De repente, alguém vai ficar tão chocado, vai ser um ruído, que aquela pessoa não vai querer ouvir mais nada do que você disser dali para frente. Eu estava conversando com uma pessoa que, dizendo de uma situação de criança, que uma professora de igreja, que uma professora repreendeu uma menina na salinha de uma forma tão grosseira que a menina começou a chorar e falar que nunca mais ia voltar. E aí a outra professora, que essa era minha amiga, me contou que chamou a menina para o banheiro e falou assim, meu Deus, que eu vou, né? A menina, eu não vou, porque ela... Deixa eu te falar um negócio, ela é maluca. É o segredo nosso. Aí a menina ficou assim assustada, parou de chorar.
Aí, você promete que você vai voltar? E aí, quando ela fizer, você fala comigo. Mas ela é assim, ela não é muito bem, não. Aí ela disse que a menina se acalmou, ficou de boa, e aí depois teve uma situação que a mulher falou, aí, eu ri muito. Porque aí a menina olhou para ela. Aí a menina... Problema resolvido. Na verdade, não vamos entrar no mérito, porque se olhar pelo lado, ela parece meio maluca mesmo. Então, assim, depende do que você entende como maluca. Ela, né? E funcionou. A menina disse, não, voltou e tal. Achou até legal, né? O segredinho delas duas. Ó, não conta pra ninguém, tá? Mas ela é maluca. Então, ela faz só o sinal pra menina. Ó. A menina... Entendeu? Então não leva a sério. Por quê? Porque pode causar ali um trauma, né? Um bloqueio e a pessoa não volto mais. É igual às vezes a pessoa vai, né? Numa determinada reunião, numa igreja, e a pessoa usa o púlpito para ficar falando mal da outra igreja. Gente, isso é constrangedor demais, né? Porque, assim, nada a ver, né? O púlpito não é lugar disso. Deixa a pessoa, deixa lá. Você vai combater na palavra. Você vai pregar a palavra, você pode combater erros que têm sido ensinados. Agora, falar de uma determinada igreja, a igreja tal, que é isso, que é fazer deboche, falar... Gente, pelo amor de Deus, né? Quer dizer, isso constrange, a pessoa fica assim... Se tiver um visitante, se o marido da irmã for de lá, e aí, como é que fica? Então, às vezes é uma estratégia, né? Às vezes é uma estratégia. E aí, como estratégia, eu vou chamar a atenção aqui para poder... Às vezes, quando eu dou palestra para adolescente, né? Eu começo a falar para o adolescente, e aí eu começo a usar termos que eles estão acostumados de rede social, e aí já começam, aí tipo, eles param para prestar atenção em mim. Aí, meninas. E aí, às vezes, eu uso esse recurso de falar numa outra linguagem, de usar algum termo que faça sentido, porque aí eu sei que eles param e... ela é espertinha, ela entende disso. Aí eles me dão moral, né? E aí eu entro com a palavra. Então, às vezes, é uma estratégia. Mas, de forma geral, a gente tem que ter cuidado para não roubar ali a cena, né, da palavra, não roubar o mais importante. Porque não diz respeito a nós, mas diz respeito ao que a gente está comunicando. Então, isso sim, né, é que tem que ficar marcado na vida das pessoas, é que tem que estar bem claro na vida delas. Não adianta de nada, né, a pessoa sair e a pessoa depois nem lembrar. O que foi? Porque tanta coisa distraiu, eu nem vou entrar no mérito, mas a gente pode entrar na próxima aula, da questão mesmo da vestimenta, que aí é outro assunto polêmico, né? Polêmico, né? Que eu tenho um vídeo até bem interessante para compartilhar sobre isso. E quando eu dou palestra para mulheres, eu falo. Que aí às vezes, né? Isso é um ruído, né? Eu já passei situações de pessoas subirem, né? Na minha igreja, por exemplo, o púlpito é mais alto e a gente fica embaixo. Então, de gente subir para cantar, enfim. E eu ficar em espírito de oração para a menina não se balançar mais, porque estava aparecendo que não era para aparecer. Eu, ali embaixo eu estava vendo. Exatamente, gente. Então, assim, eu não precisava nem falar disso, né? Mas eu tenho sido chamada para muitas igrejas para falar especificamente sobre isso. E eu fico chocada, às vezes é pastor que me liga. Irmã Eveline, a irmã fala desse negócio de moda, e a irmã pode vir aqui falar na igreja? Eu fico assim, gente, o pastor também, não, porque tá demais. E uma vez eu... Não, mas porque eu geralmente é assim, né? Às vezes é a mulher, é a líder,
Mas às vezes o pastor tá vendo esse negócio é porque tá gritando, né? Uma vez eu fui entrevistar, não sei se eu falei aqui, a cantora Léa Mendonça para uma matéria que eu fui fazer, e ela marcou na igreja dela a entrevista. E a igreja dela tem uma escadaria. E quando eu subi a escada, tinha um espelho assim, grandão, e tinha escrito: de que forma você veio adorar o Senhor? Aí eu falei para ela assim: pastora, sério, isso que forte. E ela falou: não, porque eu tinha a sensação de que às vezes as pessoas saem de casa sem olhar no espelho. Então aqui, antes de entrar no púlpito, dá tempo dela voltar em casa e trocar de roupa. Eu amei, né? Eu falei assim: gente, é sério isso? Ela falou: eu tive que botar. Então, assim, a gente vive dias muito difíceis, né? Dessa questão da sensualidade e tal, do nada a ver. E eu falo muito para adolescentes, e às vezes vem mãe de adolescente: mas minha filha só quer... Fala com minha filha, Verine, conversa com ela. Aí eu vou, não, conversar com a senhora, qual é o problema? Porque ela só quer usar uma roupa assim, assada. Quem compra a roupa dela? Ela trabalha? Não, sou eu. Tá, então tá bom. Então... Mas até os homens agora, professora, teve um cachorro dele. Sim. Embalado a vácuo? É isso, pastor Moisés? Tem isso aqui, pastor Moisés? Pastor? Embalado a vácuo? Não, tô falando sério. É o Homem-Aranha. É muito feio, é muito constrangedor. E isso mostra... Na verdade, gente, o exterior vai mostrar o interior, né? O que está lá dentro, né? O que está dentro do seu coração. Qual é a sua intenção? A comunicação passa por isso. Eu falei na primeira aula. Qual é a sua intenção em comunicar? Então, a roupa comunica. O apóstolo Paulo diz o quê? Que nós somos uma carta a ser lida por todos. Essa carta está dizendo algo. Quer você queira ou não, a mensagem está sendo passada. E qual é a mensagem? Essa mensagem é coerente com o que você está falando ou não? Então a gente precisa refletir. E não é só sobre o altar, é sobre todos os lugares. É sobre todos os lugares, porque a gente não é crente só quando está no altar. A gente precisa ser crente em todos os lugares. E eu não vou entrar no mérito aqui de costume, né, gente? Não é sobre isso. Vocês sabem que não é sobre isso. É sobre realmente o que a Bíblia fala. Decência, né? A decência, a modéstia, né? Aquilo que está lá dentro que vem externo na roupa. Então, por exemplo, uma coisa que é o tal da moda evangélica. Se você for pesquisar o que é moda evangélica, você vai ver vestidos embalados a vácuos, tidos como moda evangélica. Pelo amor de Deus. Que crente salva remida pelo sangue, sai daqui, dá para ver o útero da pessoa ali e não, moda evangélica. Por quê? Porque tem manga e é saia. Então, a gente tem que ter cuidado, né? Aí que eu tô falando, a comunicação, nem tudo que está dizendo que é. Eu olho aquilo e eu digo não. Não, né? Como o apóstolo Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A moda é isso. Eu falo sempre, né? É uma prateleira de supermercado, tá na moda. Agora eu vou pegar e botar no meu carrinho o que faz sentido para mim, de acordo com meus valores, com a minha crença, com o que eu acredito, com o que eu vivo, com o que eu prego. Senão a comunicação vai ter um ruído. Como é que ela fala disso e anda disso? Não está batendo. Quem já está e ainda não entrou no padrão, é porque realmente... A pessoa chegar assim e dizer assim, bem basicamente assim, olha, esse tipo de roupa não fica tão legal, porque você já reparou isso, com jeitinho... Às vezes, eu estou falando sério, às vezes para aquela pessoa é a nossa ilustração da aula passada, a nossa dinâmica. Sério? Porque olha, o que a gente escuta, principalmente de adolescentes, que a líder vai chamar atenção e adolescente bate pezinho, faz piti
e não sei o quê, e não venho mais, porque... Por quê? Porque aí vem toda essa construção de casa, né? Quando você ensina a se submeter à autoridade, quando a correção, quando o feedback é dado no momento certo, da forma certa, né? A gente acabou indo para esse lado, mas a gente também se autoavaliar, né? A nossa comunicação visual, o que a nossa comunicação visual está passando, como é que eu quero que as pessoas queiram servir ao Deus que eu sirvo, se eu sou uma pessoa ranzinza, de cara amarrado o tempo inteiro? Que evangelho é esse que me deixa uma pessoa azeda, amarga, mal-humorada? As pessoas não querem saber se você carrega uma Bíblia, elas querem saber o que é ter Jesus na sua vida. O que ter Jesus na sua vida faz da sua vida diferente da delas. Simples assim. Né? Agostinho que fala, pregue o evangelho e, se preciso, use as palavras. Porque a gente prega muito com a nossa vida, com a nossa postura, com o nosso sorriso, com o nosso toque, o nosso abraço ou não, respeitando o espaço do outro. Mas isso fala muito mais do amor de Deus, às vezes, do que uma pregação de 1 hora. Então, não desprezemos essa forma de comunicação também. Amém? Amém. A gente sente uma verdade em você. Amém. Grande, velho. Tua disposição, teu carinho. A gente sente o amor que você faz as coisas, né? E a gente aprende assim, dessa forma tão preciosa, tão diferente, né? Muito bom te ter aqui. Eu estou muito Aprendeu feliz. bem o feedback aí. Verdade, feedback. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai. Porque nós somos muito privilegiados de ter a Tua presença, de ter um ambiente para se reunir, para aprender da Tua palavra, para ser ministrado por pessoas tão preciosas que o Senhor tem separado de uma forma especial, Senhor. Obrigado pela vida da Evelina, da sua família, do seu ministério. Obrigado por colocar disposição e alegria, unção, para passar de uma forma tão esclarecedora a mensagem que o Senhor quer revelar a cada um de nós. Guarda a nossa mente, não deixe que a nossa mente venha escurecer ou ter um apagão, mas que a gente possa ter a nossa mente ligada, aberta, movimentada pelo Teu Espírito Santo através da Tua palavra. Nos leve em completa segurança à nossa casa, que o restante noite seja de paz, que seja de um sono tranquilo, e que amanhã a gente possa ter disposição para vencer mais um dia e glorificar e exaltar o Teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.